Olá! Hoje a gente vai mergulhar num texto bem antigo, o capítulo 18 do livro de Números, para descobrir como ele fala de temas que são super universais: ordem, responsabilidade, propósito no serviço. No fundo, é um verdadeiro manual de como restaurar a estrutura de uma comunidade depois de uma crise daquelas. E essa é a grande pergunta, né? Imagina só, uma comunidade que está em frangalhos depois de uma rebelião feia contra seus líderes. O caos e a dúvida estão por toda parte. Como é que se restaura a confiança? Como se recupera o que é sagrado? A resposta que a gente encontra em Números 18 é, olha, surpreendentemente prática e, ao mesmo tempo, cheia de um simbolismo profundo. Certo, então vamos entender o contexto. Para sacar as regras desse capítulo, é fundamental a gente saber do caos que veio antes. Sabe, essas diretrizes não surgiram do nada, não. Elas foram uma resposta divina, uma resposta direta a uma crise seríssima. Os capítulos anteriores narram umas rebeliões bem graves, que abalaram o povo e criaram um monte de dúvidas sobre a autoridade espiritual que Deus tinha estabelecido. Por isso, o próprio Deus intervém para reafirmar as responsabilidades de cada um, criando limites bem claros entre o que é sagrado e o que não é. Tudo isso para evitar que os erros do passado se repetissem. A solução divina foi clareza total. Em vez de deixar regras vagas no ar, foi criada uma estrutura de responsabilidades que definia direitinho quem fazia o quê. Vamos dar uma olhada nos detalhes dessa organização. Essa divisão de papéis aqui é fundamental. Pensa só, bem no epicentro da santidade, lá estavam os sacerdotes, descendentes de Arão, lidando direto com o altar, um lugar onde qualquer erro podia ser fatal. E em volta deles, funcionando quase como uma camada de segurança, os levitas formavam um círculo de proteção. Eles serviam e guardavam, garantindo que a integridade daquele espaço sagrado fosse mantida. E essa citação aqui, ela mostra com uma clareza absurda o peso que estava nos ombros dos sacerdotes. Eles eram, literalmente, a linha de frente espiritual. A responsabilidade por qualquer problema, qualquer ofensa contra o santuário era deles. Não era um título para se exibir, era um dever sagrado com consequências de vida ou morte para a comunidade inteira. Essa ideia dos levitas serem um presente é fascinante. Isso não diminui o valor deles, de jeito nenhum. Pelo contrário, define o propósito divino deles. Eles foram dados para apoiar, para servir como uma barreira de proteção, reforçando a ordem e permitindo que os sacerdotes pudessem focar nos seus deveres mais sagrados. Mas, peraí, se eles estavam em serviço de tempo integral, como é que eles se sustentavam? E isso nos leva para a próxima parte do plano divino. Um sistema econômico e espiritual que era simplesmente genial. E aqui está a genialidade sociológica da coisa toda. Era um ciclo de interdependência. O povo de Israel dava 10% da sua produção, o dízimo, aos levitas. Os levitas, por sua vez, pegavam o melhor do que recebiam, o dízimo do dízimo, e entregavam aos sacerdotes. Entende? Não era só um imposto. Era uma teia que conectava todo mundo, garantindo que aqueles que serviam à comunidade fossem sustentados por ela. E aqui vem o ponto crucial. Enquanto as outras tribos recebiam pedaços de terra como herança, os levitas não recebiam nada disso. A provisão deles não vinha de bens terrenos. A declaração de Deus para eles foi radical. A verdadeira herança de quem serve é o próprio Deus. E para selar essa promessa, Deus usa um símbolo muito poderoso, uma aliança de sal. Na antiguidade, o sal era sinônimo de permanência, de pureza. Pensa bem, do mesmo jeito que o sal impede a comida de estragar, a promessa divina de sustentar seus servos era incorruptível, era duradoura, era simplesmente inabalável. Então, como é que tudo isso se conecta com a gente hoje? O mais fascinante é ver que esses princípios lá do Antigo Testamento não somem, não. Pelo contrário, eles ecoam e são transformados de um jeito radical no Novo Testamento. Primeiro de tudo, a seriedade do ministério. A ideia de que o serviço espiritual não é algo que a pessoa simplesmente decide fazer, mas sim um chamado divino, isso continua firme e forte. O livro de Hebreus nos lembra que ninguém toma essa honra para si, mas precisa ser chamado por Deus, assim como Arão foi. Em segundo lugar, a gente vê uma expansão radical dessa ideia. Em 1 Pedro, o conceito de sacerdócio é, digamos assim, democratizado. Todos os que creem agora formam um sacerdócio real. A responsabilidade pela santidade, que antes era concentrada em poucas pessoas, agora se estende para toda a comunidade de fé. Cada um tem um papel nessa história. E em terceiro lugar, o princípio do sustento. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, afirma que o próprio Senhor ordenou que aqueles que pregam o evangelho devem viver do evangelho.
A ideia de que a comunidade tem a responsabilidade e também o privilégio de sustentar quem se dedica ao ministério continua viva. E isso nos traz a nossa reflexão final. Depois de ver toda essa estrutura de responsabilidade e de provisão, qual é a lição mais profunda, mais pessoal que fica para nós? E tudo se resume nesta declaração de Deus aos levitas. É uma frase que muda tudo. A maior recompensa, o bem mais valioso, não é algo que ele dá, mas quem ele é. A verdadeira segurança e o verdadeiro propósito não estão em coisas materiais, mas na relação com o divino. Ele mesmo é o prêmio. Então, o que a gente pode tirar disso tudo hoje? Primeiro, a importância de ser fiel no papel que nos foi dado. Segundo, valorizar o chamado dos outros sem inveja. Terceiro, dar a Deus o nosso melhor, a nossa excelência, não as nossas sobras. E por último, cultivar uma fé que seja duradoura e pura, como uma aliança de sal. E para fechar, fica uma última pergunta para a gente refletir. Neste mundo que valoriza tanto ter, possuir, e se a verdadeira segurança, a herança mais rica de todas, não for encontrada no que a gente tem, mas na identidade que a gente encontra ao servir a um propósito muito maior do que nós mesmos? Fica a reflexão.